Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Está no ar mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Começa agora o Vejam Só. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua contribuição, participação, a construção do Vejam Só. Passa, obviamente, por você. Muito obrigado por todo o carinho que nós recebemos dos nossos telespectadores, seja pelas redes sociais, a mim, inclusive, já aparece aqui, ó, Zeca_Pereira, ou pessoalmente, de toda a nossa audiência que eu encontro e recebo muito carinho, feedback sempre muito positivo do programa. Muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida também e que o Vejam Só seja instrumento para abençoá-la, tá bom? Vou apresentar os meus convidados, vamos colocar o tema e vamos conversar a nossa conversa, que hoje é daqueles assuntos que promete bastante. Bom, quem está aqui no estúdio vai nos ajudar nessa caminhada de hoje, em busca de respostas e entendimento, é o pastor Walter Reggiani, ministro da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Pastor Walter, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca, pastor Eliel, um prazer conhecê-lo. É sempre um prazer participar, porque eu gosto muito do debate, porque o debate ele fez parte da consolidação do Evangelho e sem debate não teria acontecido a Reforma Protestante. Uhum. Então, é uma pena que hoje muitas pessoas não queiram mais debater, mas o debate ele é muito importante, porque o debate ele não deve trazer calor, mas ele deve trazer luz. Eu trouxe aqui um presentinho para você, quem mandou foi o irmão Alexandre lá da nossa igreja. Um abraço, Alexandre, e todos os irmãos lá da nossa igreja em São Paulo. Essa aqui é a caneca do passapanista, em homenagem aos calvinistas da Shopee, que são calvinistas, mas ficam passando pano para Armínio. Então, é um presentinho para você. Eu não entendi a indireta, não, hein? Mas, ó, Alexandre, né? É. Vou mostrar aqui, ó. Alexandre, obrigado, viu? Pelo carinho. Daí, se alguém quiser fazer encomenda, manda uma mensagem para mim que eu passo o contato do Alexandre. Boa, tá aí, ó, bonita caneca. Passapanistas. Passapanistas são os calvinistas da Shopee. Boa. Tá aí, ó. Inclusive, a caneca. Inclusive, eu também tô com essa camiseta aqui em homenagem a eles, porque como eles são passapanista e calvinista da Shopee, eles ficam passando pano para Wesley também, e eles até inventaram uma historinha lá que perguntaram para Whitefield sobre Wesley, se Wesley estaria no céu. Daí Wesley falou que ele não ia ver Wesley no céu, porque Wesley estaria tão lá na frente de Cristo que ele estaria lá atrás. E daí perguntaram, da onde que vem essa historinha aí, né? Historinha aí. Daí falaram que foi a Chiquinha que disse que o Kiko disse, que a mãe do Kiko disse, e blá, 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 blá. Você tá demais, hein, mano? Não tá nem... bom... Não, deixa, daqui a pouco a gente vai entrar... Inventar historinha... No debate, pega a mão, cara, né? Pega a mão, inventar historinha. Esse daí não perdoa mais ninguém. Os arminianos, os calvinistas... Não, os calvinistas Você vai criar um grupo só seu daqui a pouco, Os calvinistas da Shopee. Tá bom. Só os que são mais ou menos, né? Boa. Os ecumênicos. Ô, Walter, passa para quem nos assiste a informação da igreja, por favor. A nossa igreja fica em frente ao Museu da Independência, no Ipiranga, Rua Vasconcelos Drummond, 203. Boa. Lá eu sou um amor, viu? Lá eu abraço todo mundo. Mesmo que você calvinista da Shopee, você será bem atendido. Vai lá. Ser bem... Pode ir lá? Claro, abraçado. Então vou lá fazer uma visita. Você não é calvinista da Shopee. Tem culto de manhã. Para, moto. Tem culto de manhã lá? Tem. Domingo de manhã? É que de manhã, nós estamos fazendo uma plantação em São Caetano. Então, de manhã, eu prego na igreja de São Caetano, fica lá perto do Parque Shopping São Caetano. Tá bom. E à noite eu prego na igreja de São Paulo. Agora, aproveitando, dia 26 e 27 de outubro, na Reforma Protestante, nós vamos ter uma conferência lá sobre os cânones de Dort em defesa da glória de Cristo. Vai estar conosco o pastor Abraham de Graaf, que é um missionário holandês das igrejas reformadas da Holanda, e o pastor Ademir Ferreira, também das igrejas reformadas. Quero mandar um abraço para eles. Então, ele está fazendo, o pastor Ademir, o pastor Abraham de Graaf, ele está fazendo a tradução dos documentos do Sínodo de Dort
direto dos documentos originais. Tá bem? Sensacional. Então você está convidado para estar conosco na conferência de graça. A igreja vai custear todas as despesas. Depois nós vamos conversar sobre isso daí. Vamos tentar trazer esse pastor para dar uma entrevista aqui no Vejam Só, falar sobre isso. A gente combina, em off. Porque eu preciso apresentar outro convidado, senão nós vamos ficar tricotando aqui nós dois aqui. E é com muita alegria que nós recebemos também aqui nos nossos estúdios. Ele que é um amigo do programa e sempre gentilmente aceita os nossos convites, vem para participar e é sempre um privilégio recebê-lo aqui. Recebemos hoje nos nossos estúdios o pastor Eliel Silva Santos, ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, que também é um ministério parceiro do Vejam Só. Pastor Eliel, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Boa noite, Zeca. Boa noite, pastor Walter. Boa noite a você que está acompanhando o programa. Que a graça de Deus possa nos ajudar a esclarecer Romanos 9 hoje, para aqueles que ainda, porventura, estejam na dúvida, né? Sem dúvida. É um texto sempre muito nebuloso. Eu, particularmente, às vezes leio e falo, agora resolveu. Daqui a pouco parece alguém falando alguma coisa e fala, rapaz, não é mesmo? Deixa eu voltar lá para ver. Eu acho, inclusive, quando eu assisto alguns debates, o primeiro debatedor que começa dizendo que está muito claro o texto já perde um ponto. Porque se fosse claro, não tinha 500 anos de debate, né? Nem falo, sem dúvida. E nem mentes tão brilhantes de um lado e de outro. Sim, não, sem dúvida. Pastor Léo, obrigado, viu, de novo pelo carinho de deixar a ensolarada Santos para vir passar aqui um tempinho na atribulada capital, cheio de trânsito, toda cinzenta. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Mas, bom, vou pedir antes da gente começar e entrar na conversa, passar as informações da igreja, por favor. Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em Guarulhos. Eu sou um dos pastores auxiliares ali naquela igreja, naquele ministério. Fica na Avenida Jacob, número 506, no Jardim Tranquilidade, Guarulhos. Boa, então aí as informações. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Colocamos os contatos dos nossos convidados para você aí e eles ficam salvos também no nosso perfil do Instagram, tá bom? Tem o Instagram, tem canal no YouTube também, vale muito a pena você chegar por lá, se inscrever, curtir o conteúdo que os nossos irmãos produzem. É uma atitude simples, fácil e que abençoe demais a vida dos nossos irmãos, tá bom? Vamos colocar na tela aí o tema do dia de hoje e, como já comentado aqui, nós vamos falar sobre Romanos 9 e tentar entender aquilo que o texto fala, principalmente sobre as questões ali relacionadas à eleição e rejeição. Vai funcionar assim. Cada um dos convidados vai, de forma introdutória, né, ali para iniciar, colocar o caminho que vai seguir respondendo a nossa pergunta. Tempo livre nessa primeira participação, tá bom? Depois, nós vamos colocar o tempo de 4 minutos para cada fala, só para a gente controlar, para que todo mundo tenha tempo, fale e participe do programa, tá bom? Então, pastor Walter inicia o programa respondendo, depois o pastor Eliel também vai ter oportunidade, tá certo? Aí, inclusive, eu abro a enquete para você participar também e votar, tá bom? Vamos lá, pastor Walter, falar um pouquinho sobre o texto de Romanos 9 e a natureza ali da eleição e da rejeição. Primeiramente, eu quero dizer que eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Aqui o debate é de ideias, o máximo respeito aí com o pastor Eliel. Então, nada que eu falar é alguma coisa pessoal, tanto que a gente acabou de se conhecer, né? Claro. Então, não é nada pessoal contra ninguém, com ninguém que está assistindo o programa, nada. É realmente um debate de ideias para que, com o desejo de que o Espírito Santo esclareça as nossas mentes. Um segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar antes de eu entrar no texto é de que eu creio que há salvos, que há eleitos do Senhor em todas as igrejas cristãs. Porque às vezes a pessoa ele está dentro de uma igreja que não prega o verdadeiro evangelho, mas ele é iluminado pelo Espírito Santo e quando você vai conversar com essa pessoa, ele crê só em Cristo. Então, ele pode estar na Igreja Católica Romana e ser um salvo em Cristo porque ele acredita só em Cristo. Ele pode estar numa igreja arminiana e crer somente em Cristo. Então, essas pessoas são irmãs. São irmãs aquelas pessoas que depositam a sua fé somente em Cristo. Essa é a marca da Reunião Protestante. Então, isso eu gostaria de deixar bem claro. E como nós vamos tratar de eleição
em Romanos 9, nós precisamos entrar em Romanos 9. E eu gostaria de entrar já no final lá do versículo 7, que diz assim: em Isaque será chamada a tua descendência. Quer dizer, não é em Ismael, mas é em Isaque. Os dois eram filhos de Abraão, mas a descendência dos eleitos era em Isaque e não em Ismael. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E daí repete a história. Então, nessa primeira geração, Ismael é preterido e Isaque é considerado o filho da promessa, o mais novo. A história se repete. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, não por nada que o homem faça, não por nenhuma ação do homem, mas por aquele que chama. Deus é que chama. Então, por Deus, pela vontade de Deus, pelo decreto de Deus, já fora dito a ela: o mais velho será servo, o mais velho será escravo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Não foi Esaú que aborreceu a Deus, foi Deus que se aborreceu de Esaú. Em outras traduções, está um pouquinho mais claro aqui. Está assim: amei Jacó, porém odiei a Esaú. Para nós entendermos Romanos 9, se nós acreditarmos na palavra de Deus, na inspiração da palavra de Deus, na inspiração da tradução da palavra de Deus, que Deus vela pela sua palavra, bastaria, aqui nós poderíamos parar aqui. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Acho que a primeira parte daria para terminar aqui. E aí, pastor Eliel, fala com o irmão. Bom, existem na Bíblia Sagrada, expressamente em todos os textos de Gênesis e Apocalipse no tocante à eleição, dois tipos de eleição. O que é uma eleição? Vamos falar a linguagem do nosso telespectador, de todos eles. A eleição é uma escolha. Nós estamos em um ano de eleição, onde os munícipes irão eleger os seus candidatos, ou seja, escolher os seus candidatos a prefeito e a vereador. A eleição divina é uma escolha. A diferença é que aqui na Terra funciona a democracia. No reino de Deus funciona a teocracia. É Deus que escolhe. Então, a eleição, ela é, em primeiro lugar, um ato soberano de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que ele fez isso antes da fundação do mundo. Então, a eleição é um ato soberano de Deus. Em segundo lugar, a eleição é pela graça. Deus não era obrigado a salvar ninguém, a escolher ninguém. Estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele elegeu. Então, a eleição, ela é pela graça. Em terceiro lugar, a eleição é em Cristo. Todos os textos que falam de eleição, de predestinação, falam a expressão eleitos nele. Então, a eleição é em Cristo. Fora de Cristo, não há nenhum tipo de eleição. E, em quarto lugar, a eleição é de acordo com a presciência de Deus. Romanos capítulo 8, verso 28 e 30, diz que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. E 1 Pedro, um texto clássico, capítulo 1, verso 1 e 2, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, aqui estão alguns aspectos da eleição divina, soberana, pela graça, em Cristo e conforme a presciência de Deus. Porém, quando nós falamos de eleição na Bíblia, nós falamos de dois tipos de eleição. Nós falamos de eleição para a salvação e de eleição para uma missão, eleição para um propósito. Quando se trata de eleição
para a salvação, não há na Bíblia nenhum texto que fala de eleição em individualidade, na singularidade. Deus não elege indivíduos separadamente, individualmente para a salvação, em detrimento de outros que ele não elege para a perdição. Então não há eleição na Bíblia para a salvação no singular, é sempre no plural, porque a eleição para a salvação ou perdição é eleição de grupos. Deus elegeu a igreja. Se eu faço parte dela, eu sou um eleito, porque eu sou membro de um grupo que está eleito. Se eu estou fora dela, a igreja continua eleita, porque não há eleição de indivíduos, e sim eleição de grupos. Também os ímpios são um grupo predestinado para o inferno. Não há predestinação de indivíduos para a perdição, e sim de grupos. Igreja, céu, ímpios, inferno. Agora, a eleição para um propósito divino, a eleição para um propósito eterno, a eleição para uma missão, ela pode ser tanto coletiva como individual. E é exatamente isso que Paulo vai mostrar em Romanos 9. Deus elegendo a nação de Israel coletivamente, iniciando por eleições individuais. Abraão, Isaac, Jacó. Então nós temos em Romanos 9 a eleição da nação de Israel e também dos indivíduos que foram a base para esta nação. Só que nem a eleição de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó e nem de Israel são eleição para a salvação. Tanto é que o texto mostra que muitos que são rejeitados. De maneira que, quando o texto fala que dentre a família de Terá, Deus escolhe Abraão e não Naor, seu irmão, Deus está elegendo Abraão para trazer a descendência do Messias. Entre os filhos de Abraão, Deus escolhe Isaac e não Ismael. Entre os filhos de Isaac, ele escolhe Jacó e não Esaú. Jacó vai gerar 12 filhos, que vão gerar 12 nações, 12 tribos. Essas 12 tribos vão se tornar uma nação, e esta nação vai ser escravizada pelo Egito. E Deus escolheu Moisés e a nação de Israel, e não Faraó e a nação egípcia. Então nós temos aqui dois tipos de eleição, só que essas duas eleições que Paulo mostra aqui não tem nada a ver com salvação. É uma eleição para um propósito divino. Abraão, Isaac, Jacó e a nação de Israel, do qual descende o Cristo. E finalizando essa minha primeira linha de raciocínio, observe que não há injustiça da parte de Deus, porque o grande tema de Romanos é a justiça de Deus. E o capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai justamente defender a justiça de Deus na eleição de Israel. Por quê? Alguém poderia acusar Deus de ser injusto por escolher Abraão e não Naor, escolher Isaac e não Ismael, escolher Jacó e não Esaú, escolher a nação de Israel e não as demais nações. Porém, quando Deus elege um grupo ou uma pessoa para um propósito, esse propósito não é em detrimento da totalidade, é em benefício da totalidade. Porque esse negócio de escolha, de eleição de Israel, que é o assunto de Romanos 9, 10 e 11, começa com Abraão. E quando Deus elegeu Abraão, escolheu Abraão, Deus disse, em ti serão benditas todas as nações. E é daí que vem o Cristo, que morreu pelo mundo inteiro. Então, não há injustiça da parte de Deus, e é justamente isso que Paulo está provando em Romanos 9. Boa! Bom, então aí as considerações iniciais dos nossos convidados. Agora nós vamos partir aí para os pormenores, né, dessas visões, entrando em alguns aspectos, tá? Lembrando que essas falas a partir de agora, 4 minutos, tá bom? Antes, deixa eu só colocar na tela aí a nossa enquete. Acesse nosso perfil do Instagram e vote na enquete. A pergunta que nós colocamos lá é a seguinte: eleição em Romanos 9 é para indivíduos ou nações? Vamos ver as opções aí. Primeira delas, indivíduos, como Jacó e Esaú. Segunda opção, nações, representando aí Israel e Edom. E terceira opção, não sei como entender. E eu espero que a galera do Não Sei fique atenta aí ao programa para aprender, tá bom? Vamos lá então, produção, 4 minutos aí, por favor. Pastor Walter, eu vou devolver a palavra ao irmão e quando faltar 30 segundos eu aviso que tá para concluir o tempo, tá bom? Por favor, vamos lá. Primeiramente, nós precisamos lembrar que toda essa configuração a respeito dessa eleição coletiva, dessa eleição baseado naquilo que iria acontecer no futuro, que Deus saberia o que iria acontecer no futuro, sobre essa expiação universal, todas essas doutrinas aí são doutrinas católicas arminianas, católicas romanas, que Armínio e os seus
seguidores, beberam do concílio de Trento, que é o concílio da Contra-Reforma. Então, se você pegar o concílio da Contra-Reforma, que é o concílio de Trento, você vai ver todas essas coisas presentes lá, essa salvação sinergista, esta eleição corporativa, a defesa do livre-arbítrio, esta vontade de Deus de salvar todas as pessoas. Então, as pessoas precisam se conscientizar que elas podem acreditar naquilo que elas acham que está correto, mas elas não podem ser enganadas achando que elas são protestantes e, na realidade, elas são católicas romanas. Elas têm um vocabulário, elas têm uma liturgia evangélica, mas no principal ali, na soteriologia, elas são católicas romanas. Romanos não foi uma carta que foi escrita para a nação de Israel. Foi escrita por uma igreja em Roma, fora de Israel, gentia. Lá havia judeus, mas havia gentios. Paulo nem conhecia pessoalmente aquela igreja, ele só recebia notícias, e a carta de Romanos expressa muito bem esse desejo que ele tinha de conhecer aqueles irmãos, tanto que no versículo 14, ele antecipa a pergunta que seria feita pelos arminianos lá da igreja de Roma. Quando ele fala que Deus ama um e odeia outro sem que eles tenham feito nada, simplesmente porque Deus tem liberdade, Deus tem soberania para fazer aquilo que Ele quer, ele sabia o que as pessoas iam perguntar, e daí ele antecipa a pergunta: há injustiça da parte de Deus? E daí ele mesmo responde, lá no versículo 14, Romanos 9, 14, de modo nenhum. Em outras palavras, nem pense nisso, nem pense que Deus pode ser injusto, Deus é santo. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem? Está falando de indivíduos aí. Não está falando de outra coisa, senão de indivíduos. De quem me aprouver ter misericórdia. Tanto que, durante a caminhada do povo do Egito para Canaã, ele não teve misericórdia de um monte de pessoas. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus está falando assim: olha, eu amo quem eu quero, eu odeio quem eu quero, eu tenho compaixão de quem eu quiser, eu salvo quem eu quiser, eu condeno quem eu quiser. Assim, pois, e daí, no versículo 16, assim, pois, não depende de quem quer. Em outras palavras, não depende da pessoa que quer, ou de quem corre, ou da pessoa que corre, mas usar Deus a sua misericórdia. 30 segundos. Tá bom. Daí, em Atos 13, 48, fala assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam destinados para a salvação. A eleição é uma eleição individual destinada a pessoas. Deus salva quem Ele quer e Deus endurece o coração de quem Ele quer. Boa. Vamos lá, então, pastor Eliel, 4 minutos aí para o irmão também, por favor. É bom lembrar que quando Rebeca estava gestante de Jacó e Esaú, o próprio Deus disse a Rebeca: 2 nações há no seu ventre. Porventura havia milhares e milhões de pessoas dentro do ventre de Rebeca? Fica a pergunta. Uma pergunta retórica, é claro, porque a resposta é óbvia. Não haviam milhares e milhões de pessoas, porque 2 nações compreende-se centenas de milhares de pessoas. Haviam, por acaso, milhares de pessoas no ventre? Não. Haviam 2 pessoas em sua individualidade, Jacó e Esaú. E o próprio Deus disse que Jacó e Esaú eram 2 nações. Logo, a escolha de Jacó e a rejeição de Esaú, pela exegese de Deus, pela hermenêutica de Deus, pela aplicabilidade de Deus do texto, é a escolha de uma nação e a rejeição de outra nação. Porque o próprio Deus diz: 2 nações há no seu ventre. Quando o pastor fala que o texto fala de indivíduos, de fato, isso não contradiz a minha fala. Porque na minha primeira fala eu disse que Paulo aqui fala de 2 tipos de eleição.
a eleição coletiva e a eleição de indivíduos, mas Paulo não fala de eleição para a salvação. Então, de fato, o texto de Romanos 9 está falando, em algum momento, de eleição e rejeição de indivíduos. O que ele não está falando é de salvação. Ele está falando de propósito, ele está falando de missão. Abraão, Isaac, Jacó, Israel, descende o Cristo. Através de Israel, Deus revela-se. Através de Israel, Deus manifesta a sua glória. Quando o pastor diz que são doutrinas católicas, eu acredito que não são doutrinas católicas as doutrinas que ele aqui elencou. São doutrinas bíblicas. Por exemplo, a doutrina da expiação ilimitada. Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Expiação ilimitada. João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos eleitos? Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Timóteo 2, 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Olha o contexto, do verso 3 ao verso 5, prova a expiação ilimitada. 1 João 2,2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, a igreja, mas ainda pelos do mundo inteiro. Hebreus capítulo 2, versículo 9, vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os eleitos? Não, provasse a morte por todo homem. Por último, 2 Pedro 2, 1. Pastor. 30 segundos? Isso. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, e também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, citei vários textos, só para citar alguns, que mostra expiação ilimitada como uma doutrina bíblica. E esse texto, por último, diz que esses falsos mestres, 2 Pedro 2,1, leia aí na sua casa, 2 Pedro 2,1, eles renegaram o Cristo que os resgatou. Ou seja, eles foram resgatados, o preço foi pago por eles, mas eles rejeitaram. Portanto, não são doutrinas católicas, e sim são doutrinas bíblicas. Perfeito. Vamos lá, pastor Gianni. Primeiro que esse texto aí, o último que o irmão leu aí, não fala que Cristo resgatou ninguém aí. Esse texto não fala a esse respeito, não tem nada. Romanos 9... Lê o texto, pastor. Romanos 9... Leia o texto. Não, peraí. Romanos 9 fala de salvação. Romanos 9. Mostra a salvação no texto. Olha, a Bíblia, ela não foi escrita... Não, leia o texto. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. A Bíblia ela foi escrita direto. Então, mas tem contexto. Eu não interrompi o irmão. Ok. Por favor. A Bíblia ela não foi escrita em capítulos e versículos. Ela foi escrita o livro inteiro. A divisão de capítulos que acho que foi feito no século XI e de versículos que foi feita no século XVI, essa divisão foi feita apenas para facilitar a leitura. Então, quando você lê o capítulo 9 e você entra no capítulo 10, está falando da mesma coisa. Daí, quando você pega o primeiro versículo do capítulo 10, fala assim, irmãos, a boa vontade do meu coração, em sequência lógica daquilo que está no 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Todo Romanos está falando a esse respeito, de que os judeus estão perdidos, de que os gentios estão perdidos, que Paulo deseja ir para Roma para confirmar aqueles irmãos, que ele deseja ir para a Espanha para levar o evangelho. Esse é o tema. Falar que não está falando de salvação. Agora, esse texto de Pedro não está falando de salvação. Primeiro que ele inicia falando que eles são falsos. Inicia o texto falando que eles são falsos. E tem umas 7 ou 8 explicações a respeito desse texto, e nenhuma delas
é a respeito de salvação para a vida eterna. E todos esses textos aí que falam todos, o mundo, nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, está falando o seguinte, que a salvação não é só para judeus. Quando fala que a salvação é para todos, está falando assim, não é só para judeus, é para judeus, mas é também para os gregos. Então, para os gentios. Então, como nós estamos a discussão em cima do Romanos 9, eu gostaria de continuar em Romanos 9. Já respondi aí as perguntas que ele fez, então agora vou voltar aqui. Voltar ao texto de Atos 13:48, que foi o último que eu li. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que estavam, o quê? Destinados para a vida eterna. Por quê? No 16 ele fala assim, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. No 18, logo, tem ele misericórdia de quem quer, quer dizer, da pessoa que ele quer, e endurece a pessoa que lhe apraz. Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem ele quer. É óbvio, esse texto é simples, esse texto é fácil, esse texto não deveria haver tanta discussão. É que o coração natural do homem ele é tão inimigo de Deus que ele busca tudo para tirar a glória de Deus e levar a glória para si mesmo. 30 segundos, pastor. 30 segundos. Isaías 6, de 8 a 10, assim. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Ou seja, Deus, ele ama, Deus tem misericórdia de quem ele quer, e ele endurece o coração de quem ele quer. Deus é soberano, Deus não deve satisfação para ninguém. Boa. Vamos lá, pastor Léo. 4 minutinhos também para o irmão aí, por favor. Hebreus, capítulo de número 3, versículo 12 ao versículo 14, vai nos mostrar o que significa essa questão do endurecimento do coração do homem. Hebreus, capítulo 3, versículo 12 ao 14, diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Se endureça pelo engano do pecado. Não há na Bíblia duas verdades opostas, só há uma verdade. Afinal de contas, quem endurece é Deus ou é o homem que se endurece? Porque o texto diz que quem se endurece aqui é o homem. E quando, no contexto de Faraó, que é o contexto em que Paulo usa essa palavra, a história cita a palavra endurecer 10 vezes com Faraó se endurecendo. E 10 vezes Deus endurecendo Faraó. Afinal de contas, é Deus que endurece ou é o homem que se endurece? Nós temos na Bíblia muitas expressões idiomáticas. É por isso que é importante estudar a cultura da linguagem bíblica. O que é uma expressão idiomática? É uma expressão que não deve ser interpretada no literal. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu ou endurece a quem quer, ele está usando uma expressão idiomática. O que significa Deus endureceu o coração de Faraó? Deus entregou Faraó aquilo que ele já estava proposto a fazer. Endurecer para Deus é isso aqui. E o texto mostra que quem endurece, ou quem se endurece, é o homem. Paulo, ele escreve a carta aos Romanos, à igreja, e não aos judeus, é claro, mas no capítulo 9, 10 e 11, ele está falando da eleição de Israel, a incredulidade de Israel, por consequentemente a rejeição de Israel,
e a inserção dos gentios no plano da salvação. Por isso que ele fala de Israel numa carta que ele está escrevendo para a igreja, para gentios. Por quê? Porque ele vai falar no capítulo 9, 10 e 11 de um Israel que foi eleito e que, com esse Israel, por incredulidade, ele foi eleito não para a salvação, ele foi eleito para um propósito, para uma missão, porque de Israel vem o Messias. Porém, eles não creram no Messias. Aí sim ele começa a falar de salvação. Por isso que quando o pastor disse, não está falando de salvação, então eu vou mostrar no texto que está falando de salvação, no capítulo 10. Por que a Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos? Por acaso o pastor não concorda com as divisões da Bíblia em capítulos e versículos? Por que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos? Para separar os assuntos. E quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos fez com base em estudos, entendendo que ali separou-se o assunto. Isso fica bastante visível no versículo 30. Romanos 9:30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscaram a justiça, que diremos, pois, aqui, sabe o que significa? Conclusão. Conclusão. Não precisa ser um expert em linguística, em crítica textual, para saber que no 30 ele está concluindo o assunto. Veja, que diremos, pois? Ou seja, conclusão. E aí eu quero que me mostre salvação antes do verso 30. 30 segundos. Porque no 30 ele concluiu. Eu quero que mostre ele falando de eleição, de rejeição, para a salvação lá em Abraão, lá em Isaac, lá em Jacó, lá em Faraó, lá em Moisés, lá em Israel. Não, só vai falar isso no capítulo 10. E por que trocou o capítulo? Porque concluiu. Aí ele conclui aqui, que diremos, pois? Que os gentios que não buscaram a justiça alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça que é pela fé, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas suas obras tropeçaram na pedra de tropeço. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Aí entra o capítulo 10, e assim, aí sim ele fala que gostaria que todos os rejeitados que fossem salvos, mas ele já concluiu o assunto da eleição coletiva e individual para propósito e não para a salvação. Vamos lá, pastor, volta com a palavra. O livro de Romanos, ele começa falando disso, que Paulo não se envergonha do Evangelho. Ele fala lá da situação dos gentios, que Deus os entregou às suas próprias paixões, que os homens são indesculpáveis. O livro de Romanos só fala sobre salvação. A questão ali de Abraão, de Ismael, de Isaac, de Esaú e de Jacó, são analogias que ele faz a respeito da eleição de um povo, eleição dos judeus para a salvação, eleição dos gentios para a salvação, com aquilo que ele tinha feito lá no Velho Testamento. Tanto que aqui no capítulo 10, lá no versículo 12, ele fala assim, pois não há distinção entre judeu e grego. Quer dizer, é para todos. Não há distinção entre judeu e grego. É para todos. Todos em que sentido? Para judeu e para grego. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos e os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O assunto de Romanos é a respeito da salvação. Então, vou continuar. O nosso assunto é Romanos, então eu vou voltar para Romanos. João 12, 37 a 40. Olha o que Jesus fala. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. 2 Tessalonicenses 2:11, Paulo falando lá para a igreja. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Irmãos, nós estamos vivendo o cumprimento dessa profecia.
nunca nós tivemos tantas pessoas dando crédito à mentira. E por que as pessoas dão crédito à mentira? Porque Deus enviou aos seus corações a operação do erro. Então, nós estamos aqui diante de um texto tão óbvio, um texto tão claro, mas as pessoas preferem distorcer o texto, preferem fazer malabarismo. Elas preferem fazer isso aqui, ó, malabarismo com o texto. Por quê? Porque a operação do erro está no coração delas, enviadas por quem? Enviadas por Deus. Agora, quando nós estamos falando dessas coisas, a respeito da soberania de Deus, do amor de Deus para com seus eleitos, por que nós falamos isso? Nós queremos convencer alguém? Não. A nossa esperança é que aqueles que são escolhidos por Deus ouçam a palavra de Deus e falem, essa palavra é para mim, o Espírito Santo está me chamando e eu vou. Essa é a nossa esperança, porque os demais, eles continuarão na dureza do seu coração. Tem mais um minuto ainda, então, pastor. Vamos lá, então. Tu, porém, me dirás, olha, versículo 19, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Se fosse uma eleição corporativa aqui que Paulo estivesse falando, jamais as pessoas iriam fazer essa pergunta. Qual é a pergunta? Ué, se para a pessoa ir a Deus depende de Deus querer, por que Deus está reclamando que ninguém quer saber dele? Essa é a pergunta. Ué, para a pessoa vir a Deus, depende de Deus. Deus não leva a pessoa, e agora Deus está reclamando que a pessoa não vai? 30 segundos. Daí ele fala assim, quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então, quando o homem começa a especular muito, vai aqui, vai ali, faz malabarismo ali, faz malabarismo lá, para quê? Para desdizer a palavra de Deus, Deus fala assim, quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus salva quem Ele quer e Deus condena quem Ele quer. Só está faltando o pastor mostrar salvação em Romanos 9. Fica aí a sugestão até o final do programa, salvação em Romanos 9. Eu já mostrei que foi concluído o assunto quando ele entra no capítulo 10. Quando o pastor diz que não há distinção entre Israel e grego, isso é em Cristo. Em Cristo não há distinção entre Israel e grego. Mas em Romanos capítulo 9, ele está falando de exemplos do Antigo Testamento em que Deus escolheu uns e preteriu outros, mas não fala de salvação. Vamos para o texto, Romanos capítulo 9, versículo 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos. Quem são os irmãos de Paulo, segundo a carne? O povo de Israel. Verso 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, de quem é a lei, o culto, as promessas, dos quais os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Bendito seja eternamente. Amém. Então, olha a construção de Paulo em Romanos 9. Ele fala, no versículo 3, que ele desejaria ser separado de Cristo por amor dos seus irmãos. Ou seja, se ele pudesse se sacrificar para que os judeus fossem salvos, ele faria. Aí ele diz, por quê? Porque deles são a adoção de filhos, a glória, o concerto, a lei, o culto, as promessas, Abraão, Isaque, Jacó, e dos quais descende Cristo, segundo a carne. Aí sim, o qual é sobre todos. Então, até Cristo, Deus tinha uma nação eleita, escolhida, para, através dela, por intermédio de Cristo, salvar a humanidade. Aí ele coloca no versículo 6, não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, nem todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Então aqui ele já começa a falar, quando Deus elegeu a nação de Israel, para dela vir Cristo, e aí sim, Cristo não haver mais distinção, aí ele diz que não são todos os filhos de Abraão que são eleitos, e sim Isaque. Aí ele fala no verso 8, isto é, não são os filhos da carne, porque Ismael era o filho da carne,
que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara, teu filho. Aí ele diz no versículo 11, porque não tendo eles nascido, falando agora de Jacó e Esaú, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, não está falando de salvação, o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. E qual é o propósito de Deus aqui? O propósito de Deus ele já elencou lá no versículo de número 5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual Cristo é sobre todos. Então Paulo está falando da eleição de Abraão para formar um povo, Isaac para formar um povo, Jacó para formar um povo, as 12 tribos para formar um povo, da qual descenderia Jesus, que aí sim salvaria a humanidade conforme todo aquele que cresce. Eu ainda tenho alguns segundinhos, e eu vou voltar para aquele texto, já que Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais, vós serás julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado. O texto está dizendo que essa pessoa foi santificada pelo sangue da aliança, mas ela profanou e ela pisou o Filho de Deus. Igual modo, o texto que eu li, que ele diz que não fala de salvação, diz que eles foram resgatados pelo Senhor, mesmo assim eles renegaram. Ou seja, a expiação ilimitada, mas a aplicação somente àquele que crê. 4 minutos, pastor. Eles não percebem que esse texto de Hebreus é para eles. Eles não percebem. Eles estão pisando o Filho do Homem, eles estão pisando a Cristo. Eles estão negando a obra de Cristo na cruz do Calvário. Quer dizer, Cristo morre por todo mundo e não salva todo mundo. Cristo perdoa o pecado de todo mundo e não salva todo mundo. Isso é um vilipêndio contra Cristo e a sua obra. Agora, o livro de Esther é um livro inspirado e fala a respeito de Deus. E não aparece uma vez a palavra Deus no livro de Esther. E não é por isso que ele não é um livro inspirado. E não é por isso que não está falando de Deus lá. Então, esse argumento de que não, se porventura não aparecesse a palavra salvação no Romanos 9, não estaria falando, porque está totalmente implícito. Agora, por que tem esse tipo de exegese, de hermenêutica? Porque as pessoas odeiam a Cristo. Elas odeiam a Cristo e têm prazer em odiar a Cristo. Nem o católico romano do Armínio fez um comentário desse dizendo que o capítulo 9, 10 e 11 não estava falando sobre salvação. Tanto que tem muita gente que está voltando para o catolicismo romano lendo as obras de Armínio, capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Agora, mas Romanos 9 fala a respeito de salvação. Versículo de número 25. Assim como diz a Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, os gentios. No lugar em que eles disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será o quê? Salvo. Romanos 9 aparece sim que o assunto é a respeito de salvação, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Agora, irmãos, existe um ódio contra Cristo e a sua obra. Isso é natural do coração do homem. Então, enquanto Deus não mandar o Espírito Santo em favor daqueles que Ele tem misericórdia e chamar a sua presença, essas pessoas vão fazer qualquer coisa para denegrir a Cristo, para diminuir a sua obra na cruz. Fazem qualquer coisa. E por mais óbvio que esteja no texto, as pessoas não enxergam. Por quê? Porque elas estão cegas. Elas foram
cegadas pelo espírito do engano. E eu gostaria de continuar. Quanto tempo eu tenho ainda? 1 minuto. 1 minuto. Êxodo 4:11. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê o cego? Ou o que vê ou cego? Não sou eu o Senhor? Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. É palavra de Deus, óbvia. Então ele fala assim: quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizesse assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a mesma massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus é soberano, Deus faz aquilo que Ele quer, Deus não deve nada para ninguém. Pastor Eliel. Olha, em nenhum momento aqui nesse debate e em nenhum momento da minha vida, e muito menos do meu ministério, eu irei lançar calvinistas no inferno. Mas vocês viram aí, por mais de uma vez, nós que temos uma interpretação de alguns textos arminiana ou wesleyana, qual você preferir, fomos lançados no inferno, chamados de inimigos de Deus, inimigos de Cristo. Foi dito aqui que nós odiamos a Cristo, odiamos a obra de Cristo, nós seremos lançados no inferno. Isso foi dito com base em Hebreus capítulo 10, verso 28, enquanto eu falo aqui, ele balança com a cabeça confirmando que ele disse isso. Hebreus capítulo 10, versículo 29, foi o texto que ele aplicou para a gente, né? Então praticamente ele disse, esse texto aqui é para você, esse texto está falando de você. Se esse texto está falando de mim, então vamos lá, olha o que o texto diz, de quanto maior castigo, então eu serei castigado. Vos será julgado, eu serei julgado. Merecedor, eu mereço. Aquele que pisar o Filho de Deus, então eu estou pisando o Filho de Deus. E tiver por profano o sangue da aliança, eu estou profanando o sangue da aliança, com o qual eu fui santificado. Então eu fui santificado pelo sangue de Cristo. Mas eu estou pisando em Deus, estou pisando o Filho de Deus, eu estou profanando o sangue, mas esse sangue me comprou. Se esse sangue me comprou, se esse sangue me santificou, que é o que o texto diz, porque ele falou, tá pisando, tá profanando com essa interpretação. Mas esqueceu de falar, foi santificado pelo sangue. Então, eu fui santificado pelo sangue, mas porque eu sou um profano, porque eu piso o Filho de Deus, porque eu odeio a Deus, eu não vou ser salvo. Mas eu fui santificado pelo sangue de Cristo. Isso é uma interpretação arminiana que mostra uma expiação ilimitada com uma aplicação limitada. Ou seja, pessoas, o texto está dizendo que pessoas que foram santificadas pelo sangue da aliança podem profanar o sangue, pisar no Filho de Deus e, consequentemente, não serem salvas. 2 Pedro 2:1 também fala que os falsos mestres, que ele diz que somos nós, arminianos, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Então, eu fui resgatado na cruz por Cristo, mas eu posso renegá-lo, ou seja, expiação ilimitada, aplicação limitada. Nem todos aqueles por quais Jesus morreu serão salvos, porque não é uma monergia, é uma sinergia. Então, voltando aqui para Romanos 9, o fato de existir a palavra salvo não significa que quando ele fala da eleição e da preterição, ele está falando de eleição para a salvação. Porque o que eu disse que não tem em Romanos 9, o que eu não disse é que não tem a palavra salvação. O que eu estou dizendo é que não tem a aplicação da salvação no contexto da eleição de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, de Moisés, da preterição de Faraó, da preterição de Esaú, da preterição de Ismael. Paulo não aplica isso para a salvação. Então, continua o desafio até o final do programa, conseguir mostrar a aplicabilidade da salvação no contexto da eleição 30 segundos, aqui. pastor. Então, Romanos capítulo 9, ele é dividido por seções e Paulo vai mostrar a eleição do povo de Israel e depois ele vai defender a justiça de Deus na eleição de Israel, que é quando ele diz, que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma,
Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Portanto, todo ato de eleição é um ato soberano de graça e de misericórdia. Ninguém merece ser escolhido por Deus para uma missão, porque todos somos pecadores, assim como ninguém merece ser salvo. Então, qualquer tipo de eleição é pela graça, é pela misericórdia. Mas existem dois tipos de eleição, para a salvação e para a missão. Ó, só para deixar claro aqui, a última fala do bloco, tá? Então, pastor Regiane, pastor Eliel, para a gente encerrar esse bloco aqui, tá bom? 4 minutos, pastor Regiane, por favor. Eu não lancei ninguém no inferno. Eu não lancei ninguém no inferno. Isso é julgamento. Isso é julgamento. Falar que uma pessoa está no inferno. Porque é o seguinte, até o último segundo, a pessoa pode ser chamada ao evangelho. É por isso que a gente prega para todas as pessoas. Até o último momento, quando a gente vai no hospital, a gente está lá falando para um arminiano que acreditou no livre-arbítrio, na expiação universal a vida inteira, e a gente prega o evangelho para ele na esperança de que ele vai ser chamado pelo Espírito Santo. Essa daí, teve aqui um debatedor, que eu vi um debate aqui um dia desses, e achei muito engraçado, que ele falou que a teologia arminiana é a teologia do pateta. E é verdade. A teologia arminiana é a teologia do pateta. Agora, o arminianismo é inimigo de Cristo? Sim, é inimigo de Cristo. E quando eu falo essas coisas, eu não falo para ofender. Eu falo no sentido de alertar as pessoas. Olha, Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, arminianismo é um mau caminho. Os cânones de Dort dizem que arminianismo é heresia perversa. Advertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então não é da minha mão que vai ser requerido isso, porque eu estou alertando. O arminianismo, ele é inimigo de Cristo, sabe por quê? Porque o Cristo do arminianismo, que é diferente do Cristo verdadeiro das Escrituras, o Cristo do arminianismo é um Cristo fraco, porque ama todos os homens, mas não pode transformar esse amor em algo efetivo. É um Cristo incompetente, porque morre por todos, mas na cruz não salva efetivamente ninguém. O Cristo do arminianismo é um Cristo cavalheiro, não o leão da tribo de Judá e nem o rei dos reis. O Cristo do arminianismo é um Cristo sem palavra, pois promete que nenhuma de suas ovelhas irão se perder, mas não cumpre a sua palavra. O Deus do arminianismo é um Cristo mentiroso, pois afirma que ninguém pode ir a ele se o Pai não o levar, mas Pelágio, Erasmo, Armínio e todos os seus seguidores dizem o contrário. O Cristo do arminianismo é um Cristo sem autoridade, pois pode chamar as pessoas e as pessoas se recusarem a vir. Quer dizer, o rei chama, venha. Ele fala, não vou, é o livre-arbítrio. E o Cristo do arminianismo é um Cristo negligente, pois foi enviado pelo Pai para salvar aqueles que lhe pertenciam, mas falha na sua missão. Então, quando nós falamos de Cristo, nós não estamos falando do Cristo do arminianismo. Spurgeon falava assim, eu não acredito no Deus do arminianismo. Então, vamos continuar no capítulo 9 de Romanos. Que diremos, pois? Artigo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, aqueles a quem ele endureceu o coração. E no 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Boa. Para encerrar o bloco, tá, pastor Léo, a última fala, então, 4 minutos, por favor. O pastor inicia o debate dizendo que para ser salvo basta crer em Cristo. Tanto calvinistas como arminianos creem em Cristo. Creem na salvação pela graça. Creem no sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas ele termina o debate dizendo que arminianos, se não se arrependerem,
serão condenados ao inferno, mesmo crendo em Cristo. Veja e julguem os nossos ouvintes essa aparente e gritante contradição. Quanto às falas que foram ditas aqui, eu não irei comentar porque não são textos bíblicos. Eu estou aqui para comentar, interpretar e aplicar textos bíblicos. Então, se o meu debatedor usou os seus últimos 4 minutos para falar frases de homens falhos, eu vou citar a Bíblia, a inerrante e inefável palavra de Deus. Deus pode ser resistido, a sua vontade pode ser resistida, razão pela qual ele morreu por todos, oferece a salvação a todos, mas nem todos são salvos. Por quê? Cabe ao homem aceitar. Mateus capítulo 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintainhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Deus queria, Israel não queria, e não aconteceu. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Eles resistiram o Espírito Santo é Deus, Deus pode ser resistido. 1 Timóteo 2, 3, 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens são salvos? Não. Então, a vontade de Deus pode ser resistida. Salmo 78, verso 41. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Ou seja, a doutrina da expiação é ilimitada, porém com uma aplicação limitada, é bíblica. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Eu pergunto a todos os calvinistas que pensam como o meu debatedor aqui pensa: por acaso a vontade de Deus pode ser resistida? Não. A vontade de Deus está sendo feita? Sim. A vontade de Deus de Gênesis e Apocalipse sempre foi feita? Sim. Então, por que em Lucas capítulo 11, versículo 2, Jesus pediu para os seus discípulos e a nós orarem: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Se Jesus pediu para orarmos, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, indica que na terra a vontade de Deus não tem sido feita. Não é que Deus é onipotente, é porque a soberania de Deus não pode ser em detrimento aos seus demais atributos, inclusive o atributo da justiça, que é o que Paulo defende aqui. Portanto, soberania de Deus anda junto com a liberdade humana. Eu ainda tenho 30 segundos, isso. Alguns segundos, né? Ainda tenho alguns segundos aqui e eu quero usar mais esses segundos para ler mais um versículo, mais um texto da palavra de Deus no tocante a Cristo morreu por todos. João 8, 24. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, ele morreu por todos. Mas se não crê, não tem como ser salvo, morrereis nos vossos pecados. A fé é um atributo da alma, porém ela vem ao ouvir a palavra de Deus e a pessoa tem que aceitar a palavra de Deus para que ela possa ter fé e, através da fé, receber de graça a salvação. Arminianos e calvinistas são irmãos em Cristo Jesus, creem em Cristo e serão salvos. Boa. Nós vamos precisar encerrar o bloco. O próximo bloco, ele é mais curtinho, então vai ser só dedicado às considerações finais, à conclusão, tá bom? Antes do intervalo, o telefone da grade para você. Quer estudar teologia? Quer se preparar para o trabalho ministerial? Se aprofundar no conhecimento das Escrituras? Aqui no Vejam Só, nós recomendamos a grade Academia Teológica da Graça de Deus. Anota o telefone, código 11 3115 0819. Bem devagar aí para você anotar, ó. 3115 0819. Amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas para você poder fazer parte. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela grade. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer o nosso conteúdo, nossa programação. Tem muita coisa preparada para você, para sua família, para ser bênção, tá bom? Todas as idades, conteúdo variado. Vem conhecer, tenho certeza que você vai curtir. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa. Hoje falando sobre o texto de Romanos 9 e recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Walter Regiane, pastor Eliel Silva Santos, que no primeiro bloco deram a sua leitura, a sua contribuição, as perspectivas, né, que eles defendem, como eles caminham ali a partir da leitura do texto. E neste bloco, já que ele é mais curtinho, considerações finais, conclusão, né, uma aplicação, obviamente, para você que nos assiste, para a gente aproveitar o tempo e dar tempo também aos nossos convidados. Nós não vamos mostrar as fotos, tá, dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores hoje. Vou deixar isso para o programa de amanhã, tá bom? Então, o pastor Eliel começa o bloco, 4 minutos de fala, depois o pastor Walter terá 4 minutos também para encerrar o programa de hoje, tá bom? E aí eu coloco o resultado da enquete para a gente finalizar. Pastor Eliel, 4 minutos, por favor. Ok, foi dito aqui que há um sentimento, um desejo, uma oração para que até a vinda de Cristo, né, ou até o dia da morte de todos os arminianos e de todos os incrédulos, inimigos de Deus, que odeiam a Deus, que odeiam a obra de Cristo, que eles sejam iluminados pelo Espírito Santo. Porém, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Então, Jesus, o Espírito Santo, a luz verdadeira, ilumina não somente arminianos, não somente os inimigos de Deus, os que odeiam a obra de Cristo, os que pisam, os que profanam o sangue de Cristo, embora tenham sido por esse sangue santificados. A luz verdadeira ilumina, conforme João 1,9, todo homem que vem ao mundo. Se Deus ilumina, oferece a salvação, abre o entendimento de todo homem que vem ao mundo, mas todo homem que vem ao mundo não vai ser salvo, o calvinismo deve estar errado. Também, o calvinismo afirma que a vontade de Deus não pode ser resistida. Nós mostramos textos aqui que mostram a vontade de Deus sendo resistida. E continua a pergunta aí para os nossos telespectadores, se a vontade de Deus está sendo feita e sempre será feita, porque Jesus mandou orarmos, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Subentende-se que no céu a vontade de Deus está sendo feita, mas na terra isso não está acontecendo. Quando uma criança de 5 anos de idade é violentada, a vontade de Deus não está sendo feita. Quando ocorrem homicídios, quando ocorrem inúmeras coisas, a vontade de Deus não está sendo feita. Quando Adão pecou, ao contrário do que Calvino afirmou, que Deus não apenas prevê o pecado, Deus determinou o pecado, a vontade de Deus não está sendo feita, sobretudo porque o próprio Deus ordenou o não pecado. Se Deus ordenou o não pecado, por que então que ele havia determinado o pecado? Um Deus, no mínimo, contraditório. E quanto a Romanos capítulo 9, nós temos dentro da carta de Paulo aos Romanos uma seção, e essa seção ela vai do 1 ao 3, do 3 ao 6, do 6 ao 8 e do 9 ao 11, perdão. E capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai falar da eleição de Israel como povo para um propósito. E depois, sim, ele fala da incredulidade deste povo para com a pedra de tropeço, que é o Cristo crucificado. Eles não creram, mas nós cremos. E aí, então, ele enxerta os gentios e a salvação, aí ele volta naquele mesmo assunto que ele começou, quando ele disse que a salvação é para primeiro o judeu e depois do grego, que representa os gentios. Deus abençoe os nossos telespectadores. Amém. Deus abençoe pastor Walter, Deus abençoe meu amigo Zeca, sempre bom voltar a esse programa. Hoje foi um pouco mais... porque Romanos 9 é um capítulo muito caro, né? Muito polêmico. Há, sim, ali algumas expressões que podem favorecer a interpretação calvinista, mas nós acreditamos que ali se trata de uma eleição para um propósito. E quando Deus escolhe alguém para um propósito, quem não foi escolhido, no caso de Naor, no caso de Esaú, no caso de Ismael, no caso dos egípcios,
não adianta reclamar da injustiça de Deus. Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ele escolhe quem quer, levanta quem quer. Agora, a salvação, ele oferece a todos e recebe aquele que crê. Portanto, ele está defendendo a justiça de Deus. Se nós colocarmos uma interpretação calvinista, nós vamos dizer que Paulo disse exatamente o contrário do que ele disse. Obrigado, pastor Léo, pelo carinho, meu irmão. Sempre muito bom recebê-lo. Deus continue abençoando. Leve nosso abraço à igreja, à família também. Espero revê-lo em breve, tá bom? Muito obrigado. Os contatos, o pastor Léo disponibilizou à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. 4 minutos, pastor Walter. Eu iniciei falando que eu não tenho nada contra ninguém. Particularmente, nada contra ninguém. Mas nós estamos em defesa de Cristo. E nós não podemos permitir que a obra de Cristo seja aviltada, que Cristo seja aviltado. Aqueles textos que ele citou, logo depois da minha fala aqui, só confirmou o que eles pensam a respeito de Cristo, né? O Cristo do arminianismo é um Cristo desprezível, que não é o Cristo que nós acreditamos. Eu respeito alguns arminianos que eles pensam o contrário. Eu não respeito o que eles acreditam, mas eu respeito na postura deles, porque eles acreditam o contrário do calvinismo e eles falam claramente que o calvinista raiz é herege. Eu não concordo com isso, mas eu respeito essa posição porque é o natural. Se nós, calvinistas, nós acreditamos o oposto do arminianismo, um dos dois são hereges. Então, eles acham que nós somos hereges. Eu não concordo, mas eu respeito. Agora, o que não dá é esse teatro de tesoura. Os calvinistas da Shopee e os arminianos da Shopee acreditam em coisas contrárias, mas ficam aí no teatro da tesoura. Ah, não, mas é irmão, mas é irmão. Quer dizer, como que irmão se acredita no outro Cristo, se acredita num outro evangelho? Voltando. A salvação não é para quem crê em Cristo. A salvação é para quem crê só em Cristo. Católicos romanos acreditam em Cristo. Espíritas acreditam em Cristo. Arminianos acreditam em Cristo. Testemunhas de Jeová acreditam em Cristo. Adventistas creem em Cristo. Mas a Reforma Protestante veio para dizer só Cristo. Só a graça. Só a fé. Só Cristo. Então, nossos irmãos, independente se eles são católicos, se eles são arminianos, se eles acreditarem só em Cristo, são nossos irmãos. Agora, se eles acreditam no livre-arbítrio, na expiação universal, na chamada irresistível, eles estão acreditando num outro Cristo. Eles estão acreditando num outro Deus. Daí, enquanto eles não forem chamados ao Evangelho e professarem somente Cristo, eles não são nossos irmãos. Eles serão quando eles professarem somente Cristo. E para encerrar, porque o pastor aí, ele falou em tudo, tanto texto, menos de Romanos 9, que nós somos chamados para debater, Romanos 9. Eu quero encerrar o capítulo 9. Que diremos, pois? Versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação. Justificação para quê? A salvação é óbvio. Vieram alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim, como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê não será confundido. Por isso que arminiano acha que esse Cristo é um Cristo injusto, é um Cristo que não pode fazer essas coisas, mas para nós é a salvação, para nós é a esperança. E eu queria encerrar lendo a finalização do capítulo 11, que quando Paulo fala todas essas coisas difíceis, né, que causam tanto debate, ele fala assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Por favor, pastor. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória
eternamente. Amém. O evangelho é para a glória de Deus. A salvação é para a glória de Deus. Boa, pastor Walter Regiane, ministro lá da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Os contatos do nosso irmão também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Bom revê-lo, reencontrá-lo. Continue derramando graça. Esse aqui eu não vou te dar, não, viu? Obrigado. Tá bom. Esse aqui é da minha netinha. Devolve para ela. Vou devolver. Não fica tirando dela, não. Deixa com ela lá. Não traz, não. Mas toda vez que eu vejo esse bonequinho aqui, eu lembro da teologia do Pateta. Vamos colocar aí na tela o resultado da nossa enquete, por favor. E nós perguntamos lá sobre a eleição em Romanos 9, para indivíduos, para nações. 39% responderam que para indivíduos, né? Citando ali o exemplo de Jacó e Esaú. 46% para nações, representando Israel e Edom. E 15% afirmaram que ainda não sabem como entender. Um número até grande, né, do não sei. Espero que o programa tenha auxiliado nessa questão. E os demais, espero que tenham reafirmado ou abriu aí a mente para uma nova interpretação. Encerramos o programa de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Veja Unção. Forte abraço. Até a próxima.